Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Oh, glória a Deus! Está se iniciando mais um Almoçando com Deus. Glória a Deus, aleluia! Almoçando com Deus, o alimento espiritual para as nossas vidas. Glória a Deus. Estou aqui chamando as irmãs, chamando os irmãos, todos aqueles que nos acompanham todas as quinta-feiras. Para a honra e glória do nosso Deus, estamos mais uma vez na presença do nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória seja dada. Aleluia. Para você que está entrando, hoje quinta-feira, né? 25, né? 25 de agosto, já estamos quase findando o mês. Mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Isso que é importante, nós temos que estar sempre na presença do nosso Deus. Nós temos que estar sempre alicerçados no nosso Deus. E almoçando com Deus é o alimento espiritual para nossas vidas, né? Para a gente enfrentar o dia a dia, para a gente enfrentar as pelejas, as lutas, né? As adversidades. Muitas das vezes nós estamos enfrentando as nossas lutas sozinhos. A gente não busca em Deus, né, a vitória. A gente não busca em Deus a força, porque como eu preguei na quinta passada, o Senhor tem que ser a nossa força. Ele tem que ser a nossa estrutura, ele tem que ser o nosso alicerce, né? E muitas pessoas perdem as guerras do dia a dia, se entregam, né? Diante das lutas, das adversidades, estão desistindo, né? Dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não entregam ao Senhor o seu caminho realmente. Não entregam, né? Não colocam nas mãos do Senhor a sua força, não coloca a sua esperança em Deus, né? As pessoas estão buscando em homens, estão buscando em coisas, estão buscando em todo lugar, mas quando nós devemos somente buscar em Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos pegar nossa Bíblia, nossa peça de roupa, nosso copo com água, fotografia. Deixa eu diminuir aqui o som, colocar um louvorzinho de fundo, né? Mais calmo. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar um louvor aqui. Ai, meu Deus, me perdi aqui. A paz do Senhor para quem está entrando. A missionária está tentando colocar um louvor aqui. A missionária está perdida que não estou conseguindo colocar um louvor.
abençoado. Tá muito longe, né? Glória a Deus. Aleluia. É as lutas, né, do dia a dia. É as pelejas que nós temos que enfrentar, mas glória a Deus. Aleluia. Começando mais um Almoçando com Deus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Vamos estar orando. Pegue a sua Bíblia, que é o mais importante, né? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Já vai abrindo a Bíblia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um Almoçando com Deus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão acessar essa live, as pessoas que estão aí junto conosco ao vivo, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem cada um para nós, Senhor. Que o Senhor venha falar a cada um segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja renovo espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nesse momento não seja mais eu, mas a tua boca através da minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos começando mais um Almoçando com Deus. Hoje nós vamos ver sobre peleja, né? Sobre inimigos, né? Quem não enfrenta lutas no dia a dia? Até Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para ter bom ânimo. Se Cristo, o próprio Filho de Deus, né, teve lutas quando esteve nessa terra, enfrentou adversidades, enfrentou problemas, enfrentou perseguições, nós também, nós somos povo escolhido de Deus, nós somos criaturas, somos filhos de Deus, nós fomos escolhidos pelo próprio Deus. Se hoje você está aí, é porque você foi escolhida, é porque você foi escolhida. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver sobre um povo, né, o povo de Deus, que estava enfrentando uma grande adversidade. E um rei, né, Josafá. Josafá foi escolhido pelo próprio Deus, né? Ele sucedeu o pai dele. Só que Josafá, ele queria obedecer a Deus. Ele queria fazer a vontade do nosso Deus. E quando nós nós pretendemos fazer a vontade de Deus, os inimigos vão se levantar contra a nossa vida. É natural quando você vai para a igreja, quando você vai para os caminhos do Senhor, o inimigo se levantar, o inimigo colocar armadilhas para te pegar novamente. É natural. Se nós formos ver na Bíblia, desde lá da época de Adão, sempre teve peleja, sempre teve luta, sempre teve adversidade, sempre teve problemas. Tem pessoas que dizem, quando eu estava no mundo não tinha tanta luta. Não é que não tivesse, é que hoje você enxerga as lutas. Hoje Deus te deu sabedoria, discernimento de entender que a luta não é contra a carne. Eu não devo lutar contra o homem, eu não devo lutar contra alguém que se levanta contra mim, eu não devo pagar com a mesma moeda, porque a luta é contra principados, dominadores, potestade, tudo que há no mundo espiritual. Por isso nós enfrentamos sim adversidades, é natural. E aqui Josafá estava diante de uma grande peleja. Seus inimigos eram numerosos, não era um nem dois, eram milhares contra ele, contra a nação, né? Contra o povo de Judá. E aí Josafá foi buscar em Deus, né? Nós devemos buscar em Deus. Quando tudo
está bem, nós devemos buscar Deus, devemos glorificar o nome do Senhor, e quando tudo vai mal, devemos estar na presença de Deus. E hoje Deus vai nos ensinar que quando o inimigo se levanta, quando o inimigo vem contra o povo de Deus, o que nós devemos fazer? Nós não devemos fugir, nós não devemos se atirar, a chorar, né? Tem pessoas que fogem da luta, tem pessoas que choram, tem pessoas que caem fora, não querem mais saber de Deus, tem pessoas que abandonam o evangelho, tem pessoas que estão voltando para trás. E aqui, através da vida de Josafá, nós vamos ver que a peleja que ele estava enfrentando era grande, não era uma pelejinha, uma lutinha, era uma peleja grande, era grande multidão que vinha contra ele, contra o povo de Deus. Talvez hoje, homem, mulher, você esteja passando por uma grande peleja. Talvez a tua peleja não é alguém que se levantou, talvez a tua peleja seja a tua saúde. Você foi desenganado ou desenganada. Talvez a tua peleja seja na área financeira, talvez a tua peleja seja dentro da tua própria casa. Pessoas da tua família têm se levantado contra você. Talvez a tua peleja seja aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que tem tentado puxar o teu tapete. Talvez a tua peleja seja as portas fechadas. Eu não sei o que você está enfrentando. Aqui Josafá estava enfrentando uma grande luta. Os inimigos se levantaram contra o povo de Deus. Era muitos contra poucos. Mas o povo de Deus tinha um rei que era temente a Deus. O povo de Deus tinha um rei a qual sabia como vencer aquela peleja. Vamos para a palavra. Glória a Deus e aleluia. Espírito Santo hoje, né, tá? Glória a Deus. Quem achou aí? Segundo Crônicas 2, aonde fala assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão, olha só, grande multidão se levanta contra ti da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo. O que Josafá teve? Teve medo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma grande multidão. Essa grande multidão, como eu disse, pode ser problemas na saúde, na área financeira, portas fechadas, alguém que se levantou contra você. E Josafá teve medo. É natural eu e você ter medo diante de uma luta que nós estamos enfrentando. É natural, mulher, quando você acha que não tem mais jeito na situação do seu filho, que se perdeu nas drogas. É natural, esposa, você ter medo quando o marido diz que não quer mais você. É natural, homem e mulher de Deus, você ter medo quando o médico decreta que não tem mais jeito para a tua saúde. É natural quando as portas se fecham e você não tem mais aonde bater. É natural ter medo. Aqui uma grande multidão, problema se levantou contra aquele homem, contra o povo de Deus. Talvez hoje você, homem e mulher de Deus, esteja enfrentando um grande problema. Talvez você foi no médico e o médico diz que você está desenganado. Talvez você foi até o seu trabalho hoje e recebeu a carta de demissão. Talvez as portas tenham se fechado diante dos teus olhos, empresário, empresária. Talvez até na sua igreja essa grande multidão tenha se levantado contra o teu ministério.
É natural que pessoas venham se levantar contra as nossas vidas. Quando nós estamos num propósito, quando nós estamos querendo agradar o Senhor, pessoas vão se levantar, problemas vão surgir. Então, você não está sozinho hoje, você não está sozinha. Se você está enfrentando problemas, adversidade, se tudo tem se levantado contra a sua vida, se as portas têm se fechado, se há doença, se há problemas no casamento, se há problemas mãe com filho, se há problemas homem e mulher de Deus, até no seu ministério, creia que você não está sozinho. Aqui Josafá e o povo de Deus estavam enfrentando uma afronta grande. Começou dizendo que grande multidão tinha se levantado contra eles. E Josafá no 3 diz que Josafá teve medo. É natural se você está com medo nesse momento. É natural se você está passando por um deserto. É natural se você está passando por uma luta, por uma adversidade. Como eu falei, quinta-feira passada, os discípulos de Deus andavam com Jesus 24 horas, viram os milagres que Cristo fez, viram tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios que o próprio Filho de Deus que andava com eles fez. Mas no meio de um levante, no meio de um vento forte, no meio de umas ondas que se levantaram contra aquele barco, eles esqueceram que Jesus estava com eles. Eles começaram a se apavorar, começaram a gritar, começaram a clamar. Às vezes nós estamos assim. Às vezes a adversidade aparece porque é natural no nosso dia a dia. Enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos ter aflições, nós vamos ter adversidade, nós vamos ter lutas. A palavra é bem clara: no mundo eu terei aflição, mas eu tenho que ter bom ânimo. Se Cristo, ele venceu as adversidades, ele venceu esse mundo, nós vamos vencer, você vai vencer. Glória a Deus e aleluia. Quem é que está entendendo? Aperta os corações aí para o povo chegar. E aqui Josafá no 13, ele teve medo. E o que ele fez quando ele estava com medo? Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele teve medo, mas ele lembrou de Deus. Se você está com medo nesse momento, diante dessa luta que você está enfrentando, faça como Josafá. Ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, em todo o meio do povo de Deus. Ele apregoou um jejum. Ele teve medo, é natural eu ter medo, é natural você ter medo, mas ele foi até aquele que poderia livrar ele da situação. Ele não saiu correndo, ele não abandonou a luta, ele não deixou tudo para trás, como tem cristãos hoje que está deixando tudo para trás, está esquecendo que Deus peleja nossa causa. Tem cristãos hoje que abandonam o Senhor diante de qualquer lutinha, de qualquer circunstância. Josafá, ele teve medo, é bem claro aqui em 2 Crônicas, no 23, diz: Josafá teve medo. Talvez você está com medo hoje daquilo que você tem que enfrentar ou do que você está enfrentando. Talvez você, mulher, tenha que enfrentar o divórcio. Talvez, mulher, o seu marido está dizendo que vai sair de casa. Talvez hoje você está enfrentando essa adversidade, está com medo. Josafá teve medo, mas quem ele buscou? Aqui diz no 13, ele buscou ao Senhor. Ele apregoou um jejum em toda Judá. Ele levantou o povo para pregoar um jejum. Ele entrou em jejum, em oração, diante daquela peleja, diante daquela grande multidão que se levantava contra ele. Ele lembrou do Senhor, ele lembrou daquele que poderia livrar ele dos inimigos. Aí no 4 diz: Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor. Judá,
O povo de Deus, você é povo de Deus, você é Judá do Senhor, você é povo escolhido de Deus. Toda Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. A palavra lá em Salmos diz: o Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da tribulação. Se você está passando, desculpe, irmãos, se você está passando por adversidade, por luta, se uma grande multidão, se um grande problema você está enfrentando hoje, faça como o povo de Deus. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. De todos os lugares, todo o povo que estava sendo afrontado pelo inimigo, por aquelas nações inimigas. Aqui na palavra diz: Josafá estava enfrentando a pior ameaça externa no seu reinado. Grande multidão. O que isso significa? Eram situações aqui para Josafá, os moabitas, os amonitas e outras tribos da região da Síria estavam tentando esmagar Judá, tentando destruir o povo de Deus. Não era um, não era dois, era milhares, era uma grande multidão, um povo que se uniu para destruir o povo de Deus. É assim que o nossos inimigos, o inimigo maior das nossas almas, faz para nos destruir. Ele arma armadilhas, ele coloca situações, ele coloca levantes. Tem pessoas que diz, né? Quando uma coisa acontece, parece que vem 10 junto. É assim mesmo, porque Satanás, ele quer nos minar, ele quer nos derrotar. Enquanto ele lança uma situação atrás da outra, talvez você, se você não fizer como Josafá, mesmo com medo, mesmo diante daquela adversidade, com medo, ele se humilhou, ele lembrou de Deus, ele buscou. Ele apregou o jejum, ele se congregou, ele pediu socorro para Deus. É a palavra, irmãos, nos ensinando que eu não devo fugir, eu não devo entregar os pontos. Tá doendo? Continue acreditando, se levante, faça como Josafá. Ele teve medo, mas ele não abandonou a Deus, ele se voltou para Deus. Na hora da adversidade, se volte para Deus. Ele pediu socorro ao Senhor e ele disse, ele foi até a casa do Senhor, olha só, ele se colocou de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa de Deus. Qual é a casa de Deus hoje? A igreja, Ele buscou a Deus, ele foi até o templo do Senhor. Ele apregou um jejum, ele se consagrou diante do pátio da casa de Deus e ele clamou. Lá no 6 diz, ele disse assim: Senhor Deus de nossos pais. Ele lembrou Deus, quem ele era. Nós podemos lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Quando nós oramos, nós lembramos a Deus. Não que Deus precisa ser lembrado, mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ele disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és o Senhor, o Deus dos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Olha só que benção. Ele lembrou a Deus que na mão de Deus estava a força e o poder, e que a força dele estava em Deus. E não há quem te possa resistir. Ele sabia que ninguém, nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhum inimigo que se levantasse contra o povo de Deus, contra o povo escolhido de Deus, poderia resistir ao poder de Deus. Então, se você está enfrentando uma luta, uma adversidade, creia que o mesmo Deus que fez aqui pelo povo de Deus, por Josafá, fará com você. Amém?
E não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a sua posteridade a Abraão, o teu amigo? Olha só, Abraão era amigo de Deus, que nós venhamos ser amigos de Deus. Quando Abraão se voltava para Deus, quando ele orava a Deus, Deus dava livramento, Deus abriu, Deus dava livramento. Ele, tanto é que Abraão, quando Abraão orou, quando Abraão intercedeu por Ló, por Sodoma e Gomorra, o Senhor ouviu a oração de Abraão, ele não ouviu a oração de Ló. A palavra diz, é bem clara, que quando Abraão orava, o Senhor deu o livramento a Ló. Olha só que bênção. Habitavam nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, castigo, peste, fome, nós, quem é nós? Nós, povo de Deus, nos apresentaremos diante da tua casa, diante do Senhor, diante do seu altar. Nós nos apresentaremos e clamaremos a ti. Olha só que bênção, na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Então ele tinha certeza que se ele fosse buscar Deus, se ele fosse até a presença de Deus, por mais que a situação fosse difícil, por mais que era uma multidão que se levantava contra ele, eram reinos, eram tribos que se levantavam contra o povo de Deus. E aqui trazendo para o dia de hoje, às vezes são milhares de situações, às vezes é doença, às vezes é o divórcio, às vezes é o desemprego, às vezes é a área financeira, a saúde, às vezes é aquele filho que está perdido. Ele tinha certeza, ele diz: o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Ele clamou, ele apregoou um jejum, ele orou a Deus, porque ele cria que Deus poderia fazer. O mesmo Deus que fez para o pai dele, o mesmo Deus que fez para os antepassados deles, poderia fazer hoje. A multidão era grande, o povo era numeroso. Aqui diz que os inimigos de Josafá queriam esmagar eles, queriam destruir o povo de Deus. E aqui também diz que ele buscou a presença de Deus. Ele buscou, quando nós buscamos a presença de Deus diante de todas as situações, diante de todas as desesperanças, às vezes você não tem mais esperança que essa situação vai mudar. Talvez hoje, mulher, você não tenha mais esperança que o teu casamento tem jeito. Talvez hoje, mãe, você não tem mais esperança que o teu filho será liberto. Talvez hoje, pastor, pastora, você acha que o teu ministério chegou ao fim. Eu não sei a situação, alamando, reciando, elabaxai, que você está enfrentando, mas aqui, através da vida de Josafá, o Senhor fala para mim e para você: ainda há esperança. Ainda há esperança. Quando eu me levanto, quando eu lembro que o Senhor é na minha vida, aquilo que Ele já fez, Ele pode fazer ainda hoje por mim e por você. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Amém, aleluia. Aí ele diz lá no 12: ah, nosso Deus, acaso não executasse tu o julgamento contra eles? Não foi o Senhor que deu o julgamento, diz que nos livraria? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Ele sabia que ele não tinha força, que ele não tinha capacidade de vencer aquela peleja sozinho.
As circunstâncias falavam por si só. A situação era tão difícil, o povo era tão numeroso, eram tribos, era um povo todos reunidos para destruir Judá, para destruir o povo de Deus, que ele sabia, ele tinha consciência, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde correr, eles não tinham estratégia para vencer aquela peleja, porque ele tinha consciência que ele não poderia resistir àquele povo, porque era grande multidão. Talvez hoje você tenha essa consciência, talvez hoje você olha para a sua força, você olha para a situação que você está enfrentando e você diz para Deus: eu sozinha não vou conseguir, eu sei que eu não posso enfrentar essa situação que se apareceu na minha vida hoje, mas ele aqui estava dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho força para resistir a essa grande multidão que vem contra mim, mas a gente sabe o que fazer. Aliás, nós não sabemos nem o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Ele sabia. Ele chegou até Deus se humilhando, ele chegou até Deus colocando a pequenez dele, ele colocou diante de Deus que ele não conseguiria sozinho vencer aquela situação. Talvez hoje você só precise se humilhar diante de Deus, talvez hoje você só precisa se apresentar diante de Deus dessa maneira aí. Missionário, eu não tenho mais força para lutar. Faça como Josafá. Ele disse aqui que ele tinha medo, que ele não tinha força para resistir àquele povo. Ele sabia que só Deus poderia dar o livramento para ele. Amém? Glória a Deus. E mais adiante diz assim: todo o povo de Judá estava de pé diante do Senhor. Todo o povo se humilhou, todo o povo se colocou diante de Deus, todo o povo foi buscar o Senhor na hora da adversidade, na hora da situação difícil, na hora da luta, na hora que o nosso inimigo, o inimigo maior das nossas almas, levanta contra nós, nós temos que pedir socorro a Deus. Ele disse para Deus que ele não sabia mais o que fazer, que os olhos dele somente estavam postos no Senhor. Ele diz para Deus: eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu posso fazer para vencer esses inimigos que são grandes, são maiores que nós, têm poderio, eles se uniram contra nós para nos destruir. Eu não tenho capacidade para lutar contra eles, mas eu coloquei meus olhos no Senhor, eu sei que o Senhor pode vencer, eu creio que o Senhor pode vencer essa peleja. Em outras palavras, ele falou isso. Aí mais adiante diz que ele e todo o povo estavam diante do Senhor, também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o quê? O Espírito do Senhor. Olha a importância de nós termos hoje o Espírito Santo. Olha a importância da gente ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos direciona diante da luta, diante da adversidade, diante da situação difícil. O próprio Espírito Santo nos dá o escape. O próprio Espírito Santo vai nos direcionar. O próprio Espírito Santo vai nos colocar numa situação de vitória. Porque a gente vai trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jazriel, filho de Zacarias, filho de Benéia, filho de Giel, filho de Matanias, levita, filhos e dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, ouça
Ouça o que o Espírito está falando para a igreja. Aí ele diz: dai ouvidos todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Tu, Josafá, que está com medo de enfrentar essa peleja, ao que vós diz o Senhor, não foi o profeta, o que diz o Senhor, o que não foi o que diz o homem, não é o que diz o médico, não é o que diz Satanás, que tudo tá perdido, não é o que diz o marido que vai sair de casa, não é o que diz o patrão que fechou as portas para você, é o que diz o Senhor. Preste atenção no que diz o Senhor. Não temas, nem se assuste por causa dessa grande multidão. Não temas, não tenha medo dessa situação. Não tenha medo da circunstância que você está passando hoje. Não tenha medo dos decretos que foi lançado contra a sua vida. Pois a peleja não é sua, mas é de Deus, do Senhor. Olha só que bênção. Glória a Deus e aleluia. A peleja não é tua, a peleja é do próprio Deus. Se você está enfrentando hoje adversidade, luta, situação difícil, creia que a peleja não é tua. O próprio Deus se levantou do trono para lutar contra os teus inimigos. O próprio Deus se levantou ao meu e ao teu favor. O próprio Deus se levantou para defender o povo dele. O próprio Deus está se levantando hoje diante dessa situação, mulher. O próprio Deus está se levantando, diante dessa situação, esposa. O próprio Deus está se levantando, contra esses inimigos que têm se levantado contra a sua vida. O próprio Deus se levantou. Não temam, não se assuste por causa dessa multidão, desse problema. Se o médico decretou que não tem mais jeito, não se assuste. O próprio Deus está se levantando ao teu favor. O que é o decreto do homem diante do justo juiz? O que é o decreto de um homem diante do Rei dos Reis, do Senhor, daquele que já venceu até a morte? O que é um decreto, mãe? O que é um decreto, esposa? O que é um decreto, homem de Deus? Parece que tá tudo perdido, parece que não tem mais jeito, mas o Senhor se levantou. O próprio profeta, usado pelo próprio Deus, usou a boca do profeta para dizer: não temam. E hoje Deus está me usando para profetizar e dizer para a tua vida, mulher e homem de Deus: não tenha medo. Não se assuste por causa dessa luta, por causa dessa doença, por causa desse levante, por causa desse problema. Não se assuste. Não se assuste por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é tua. Não, a peleja não é tua, é do Senhor. Ele se levantou a teu favor em nome de Jesus. Amanhã eu descerei contra eles. O Senhor garantiu: amanhã o Senhor, me levantarei contra eles. E o Senhor está te garantindo que amanhã ele se levantará ao teu favor, que hoje mesmo ele vai se levantar contra essa situação que você está passando. Hoje mesmo Deus vai se levantar ao meu e ao teu favor. Hoje mesmo o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Senhor que é o leão da tribo de Judá, o Senhor que é o general de guerra, aquele que entrou numa peleja e nunca perdeu, hoje mesmo ele está se levantando ao meu e ao teu favor. Glória a Deus e aleluia. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Israel. Ele entrou no vale. Ele vai encontrar eles no vale.
perto do deserto. Talvez hoje você esteja passando por um deserto. Deserto é lugar de sequidão. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor levou o profeta até um vale de osso seco. O Senhor levou o profeta aonde não tinha vida, aonde só tinha morte, aonde só tinha sequidão, aonde não havia fôlego de vida. O Senhor levou o profeta até aquele vale que só tinha morte, só tinha ossos secos, sequíssimos. A palavra é bem clara. E o Senhor olhou para o profeta e disse: olhe para esse vale aonde só há morte, aonde não tem vida, aonde não tem mais solução. Aparentemente, diante dos olhos dos homens não tem mais jeito, mas profetiza, profetiza, mulher, diante dessa situação, profetiza, mãe, diante dessa peleja, profetiza, homem, mulher de Deus, diante dessa situação difícil. Profetiza, abra a tua boca, profetiza. O vale só tinha sequidão, só tinha ossos, só tinha morte, não tinha vida, mas ele profetizou diante de uma palavra. E aqui diz: neste encontro não tereis de pelejar. Olha só, o Senhor está dizendo, nesse encontro, nesse problema, você não vai ter que pelejar, não. Nesse encontro você não vai ter que pelejar. Tomai posição, se coloque na posição que Deus te colocou. Tome a posição, fica parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Olha só, diante de uma luta, diante de inimigos poderosos, diante de uma situação difícil, diante de uma grande multidão, diante de um problema gigantesco, o que Deus manda através do profeta para o povo de Deus? Ficar parado, imagina. Às vezes nós estamos diante de um problema, a gente corre daqui, a gente corre de lá querendo resolver, mas o Senhor me levantou hoje para te dizer: fique parado, espera e você verá o grande livramento que o Senhor te dará. Eita Deus, glória a Deus e aleluia. Espere parado, fique parado na posição e você vai ver que o Senhor vai se levantar ao teu favor. Glória a Deus e aleluia. Não temais, não tenha medo. O medo é normal. O Senhor estava dizendo para o povo dele, estava dizendo para Josafá: é normal ter medo, mas não tenha medo. Não se assustem diante dessa multidão. Amanhã eu vou sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu, o Senhor, vou sair ao seu encontro. Eu vou pelejar a tua causa. Eu vou ir diante desses inimigos. Eu vou sair na frente. Não se movam, fiquem parados. Eu, o Senhor, vou ganhar essa peleja para vocês. Eu, o Senhor, vou me levantar contra os teus inimigos. Eu, Alabashuri, Cantelabashai. Eu, o Senhor, vou dar o livramento que você precisa. É na área financeira, eu, o Senhor, estou entrando nessa peleja. É na área da saúde, eu, o Senhor, aquele que levou na cruz toda e qualquer enfermidade, estou entrando na tua peleja, na tua luta, homem e mulher de Deus. Eu, o Senhor, estou entrando dentro da tua casa, lamando reciande labachai, mesmo que tudo diga que não, eu, o Senhor, estou pelejando a tua causa. É isso que Deus está falando para mim e para você. Aqui o próprio Deus deu o recado. Aqui o próprio Deus deu o recado para Josafá e o povo dele.
É grande a multidão que tem se levantado contra vocês, são muitos problemas, a situação está difícil. Não olhem para o tamanho da situação, não olhem para o problema, olhem somente para mim, porque eu, o Senhor, vou pelejar por vós. Fiquem parados e vejam o salvamento que eu, o Senhor, vou dar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, nós devemos somente estar na posição. Glória a Deus. E aí, mais adiante, você vai estudar essa passagem, é muito linda. Josafá se prostrou diante do Senhor. Todos os moderadores adoraram a Deus, levantaram louvores a Deus. Primeiro ele levantou um jejum, ele orou, ele pediu socorro a Deus, ele se colocou na posição de um homem, de uma mulher de Deus. Muitas das vezes o que está faltando para mim, para você, é nos colocar na posição, mesmo com medo, mesmo diante do decreto que foi dado, mesmo diante da luta, mesmo diante da circunstância. Deus espera que eu me coloque na posição. Gideão estava com medo, a palavra é bem clara, mas ele foi buscar em Deus aquilo que ele sabia que não tinha nele, aquilo que ele sabia que ele não tinha condições de enfrentar. Ele buscou em Deus, ele apregoou o jejum, ele orou, e aqui no final ele levantou um louvor a Deus, quando Deus disse para ele: eu, o Senhor, vou dar a vitória, eu vou salvar o meu povo. Fiquem parados, fiquem quietos, fiquem em silêncio, porque eu vou me levantar a teu favor. Glória a Deus e aleluia. E Deus deu a vitória para eles. Ele diz mais adiante, para os moradores de Jerusalém: Jerusalém sou eu e você. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Essa é uma palavra para você. Crede no Senhor vosso Deus. Crede nos profetas e prosperarei. Quando a gente lança uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, como foi lançada aqui, você tem que receber, você tem que crer, que é para mim e para você. Nós temos que receber a palavra profética que foi lançada sobre as nossas vidas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Mais adiante ele diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles começaram a cantar louvores a Deus, pois o Senhor colocou emboscadas diante dos inimigos. O próprio Deus se levantou a favor do povo dele. E hoje eu estou aqui como uma voz profética, para te dizer que o próprio Deus está pelejando a tua causa. O próprio Deus está diante dessa luta, dessa adversidade. Ele se levantou ao meu e ao teu favor. Então creia nessa palavra. O próprio Deus disse que daria o livramento e está dizendo hoje: eu é que vou dar o livramento para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. A palavra é muito rica, o Senhor fala aos nossos corações. Nós temos que meditar na palavra, por isso nós estamos no Almoçando com Deus. É o próprio alimento espiritual. Talvez hoje você estava desistindo, o problema está muito grande, a situação está difícil, os inimigos têm se levantado contra a sua vida, mas o Senhor garante a vitória. Ele diz: hoje mesmo eu vou me levantar ao favor de vocês. Fiquem parados, não façam nada. Eu, o Senhor, vou pelejar a tua causa. Glória a Deus e aleluia. Fique com essa palavra profética. Creia no Senhor. Creia no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros.
Glória a Deus, aleluia. Então creia. Se você recebeu um decreto de morte, se você recebeu que o teu marido está saindo de casa, talvez ele já até tenha saído de casa, mas creia no Senhor. Ele mandou o povo ficar parado, não fazer nada, porque ele daria a vitória. E hoje Deus está me usando como uma voz profética para dizer: fique parado, só fique na posição, confiando, se humilhe, se coloque na presença de Deus, porque o Senhor amanhã vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, um aleluia. Aleluia, que palavra, né, irmãos? Que palavra abençoada, dá vontade de ficar aqui o resto da tarde pregando essa palavra abençoada, mas nós devemos crer no Senhor para que haja livramento nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, vamos orar, pelejar, vamos nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus, mesmo diante da notícia ruim, mesmo diante da circunstância, mesmo diante dos inimigos que têm se levantado contra a sua vida, mesmo diante do decreto do médico, mesmo diante das portas fechadas. Agora é momento de nós colocarmos a nossa confiança, nós ficarmos na posição, assim como Josafá e todo o povo de Deus se colocou na posição diante da presença de Deus, buscando livramento em Deus. Agora nós vamos pelejar, nós vamos buscar em Deus a nossa vitória. Pegue a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, o currículo, a carteira de trabalho. Eu não sei o que você está precisando. Talvez seja uma causa na justiça que precisa ser liberada. Talvez você precise dessa liberação hoje. Talvez você esteja necessitado que uma porta se abra. Então vamos nos colocar na posição. Amém? Glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de vitória nas nossas vidas, que nós venhamos nos colocar na posição, mesmo com medo, mesmo diante da circunstância, mesmo diante dos decretos lançados contra a nossa vida, mesmo diante do decreto do médico, mesmo diante daquele advogado que diz que não tem mais jeito a nossa causa, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, nós nos colocamos na posição, assim como Josafá e aquele povo fez, Senhor. Nós estamos nos colocando, acreditando que do Senhor virá o livramento, assim como o Senhor disse através da boca do profeta que o Senhor pelejaria as causas deles. Assim o Senhor está fazendo por esse homem, por essa mulher, por esse homem de Deus, por essa mulher de Deus, por essa mãe que tem chorado, por essa esposa que está preocupada, Senhor, por essa mulher que recebeu o decreto do médico. Mas o que é o decreto do homem diante do Deus dos reis, do Senhor dos senhores? O que é o decreto diante do Deus que levou na cruz toda e qualquer enfermidade, Pai? Que o Senhor venha se levantar ao nosso favor, assim como o Senhor se levantou ao favor do teu povo e livrou diante daqueles inimigos tenebrosos. O Senhor livrou todo o teu povo. Alamando reciande labachai. Que o Senhor venha se levantar ao nosso favor. Tem mulheres chorando nesse momento, tem mães desesperadas, tem homens que não sabem mais o que fazer, mas que eles venham crer que hoje mesmo o Senhor se levantará ao nosso favor. O Senhor vai pelejar a nossa causa. Nós não precisamos fazer nada, somente crer e confiar, e veremos a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água. Aquele que estiver prostrado, que venha se levantar. Aquele que estiver sem força, que o Senhor venha ser a força. Em nome de Jesus, eu abençoo e consagro. Amém. Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Que palavra, né, irmãos? Uma palavra abençoada.
numa tarde abençoada, que você venha receber essa palavra de vitória na sua vida hoje. Compartilhe essa live, coloque nas suas redes sociais, marque aquele irmão, aquela irmã que está enfrentando uma situação difícil. Nós temos que pregar o evangelho. Mas eu não prego missionária, mas através de você passar uma pregação abençoada, uma palavra profética para aquele irmão que está enfrentando o divórcio, para aquela mãe que está com problema com seu filho, para aquele homem que as portas se fecharam, para aquele empresário que está a ponto de baixar as portas, para aquela mãe que está buscando por um filho que está preso, irmãos. É uma palavra profética que é lançada, é a própria boca do Senhor. Talvez haja livramento através da tua vida, quando você compartilha uma live, quando você marca um amigo que está precisando, almoçando com Deus, é a própria boca de Deus. E aqui Deus está dizendo que vai dar o livramento, que você não precisa fazer nada, somente confiar. Receba essa palavra de vitória hoje, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.